Bom, vamos pra suástica no Brasil. Dali. Estranha História é um Sim, pode canal que eu passar lá pro gosto. próximo. O Estranha História é um cara que eu gosto bastante. Ele, ele é muito didático, fala direito, é expressivo. Eu diria até que ele é apartidário, mas eu não vou dizer que ele é amorfo, porque, por exemplo, tem um vídeo aqui que demonstra muito bem que ele tem forma, de que ele não aceita alguns comentários, mas ele de forma alguma distrata isso. Cadê? É o Comiam Múmia ou é o do aqui, ó. O mito mais absurdo sobre a Idade Média. De que a galera acha que na Idade Média comia-se carne podre, porque não tinha geladeira. Uhum. Aí que ele faz uma introdução comentando como isso aí é bizarro e depois prossegue, né, de maneira apartidária. Ele dá o relato dele. Enfim, né, gente, faltam 0 vídeos. Faltam 0 vídeos. Pra gente chegar ao grande vídeo, né? É o boss final. O Pronto. boss Tá final lá. está a 0 vídeos. A partir desse, no caso. E vamos a ele então, finalmente. Vocês devem ter visto aí que nas últimas semanas teve uma polêmica aí na internet em torno de um objeto encontrado no Rio Grande do Sul que contém esse símbolo aqui bastante evidente. Isso foi divulgado pelo Gugu Gaiteiro, é o nome do perfil, que é um artista, um músico do Rio Grande do Sul. Foi encontrado também perto da cidade dele outro tonel muito parecido, né, também com esse símbolo. E isso gerou muita dúvida, né, uma inquietação, assim, porque hoje a gente conhece isso como a suástica, muito identificada ao Partido Nazista, à Segunda Guerra Mundial, à figura de Hitler e tal. Mas o Gugu Gaiteiro, ele explica a origem desse objeto, ele diz que é do acervo da família, do bisavô dele, se eu não me engano, e isso era um tonel de combustível e que nada tem a ver, segundo o vídeo, com o nazismo, mas sim com o budismo. E isso seria de uma empresa específica, que é a empresa que hoje a gente conhece como Shell, que de fato, né, hoje usa a concha como seu símbolo, mas antes utilizava como sua logomarca, né, mas antes utilizava realmente esse emblema aqui bem característico, né, e ela se chamava Companhia de Petróleo Anglo-Mexicana. Então nesse vídeo aqui, eu vou aproveitar essa ocasião para complexificar um pouco essa história, mostrando que na verdade o que a gente conhece hoje como suástica não tem uma relação necessária nem com o nazismo e nem com o budismo, que na verdade ela tem uma história muito mais antiga mesmo, como vocês vão ver daqui a pouco, do que o próprio budismo, e ela esteve muito mais espalhada pelo mundo do que meramente a Alemanha e Índia. Se eu não me recordo, se eu estiver correto nas minhas memórias aqui, de 3 da manhã, perdoem-me pela questão, eu sei que alguns de vocês queriam que eu fizesse a reação disso aqui extremamente consciente. 4.000 anos atrás, e Mediterrâneo, setentrional, sul asiático, até mesmo na América já foi encontrado suásticas. Como eu posso dar o nome suástica aqui, que todo mundo entende o que é, mas é melhor a gente falar de cruz gamada, porque são setas gamadas, né? Porque suástica é um termo que se nasce no subcontinente indiano. Enquanto o Hitler chamava de Hakenkrause, porque é uma cruz gamada. Aqui no Brasil também tem o termo cruz gamada, por justamente ser anterior à suástica, uma cruz gamada, né? Então o nome mais apartidário para a suástica seria cruz gamada, né? Então, assim, e qual que é a conexão disso com a Shell, né? Por que a Shell adotou isso aí? Será que não era, assim, um nazismo meio escondido da Shell? Será Boa noite, boa noite. que era algum tipo de budismo da Shell? Ou uma terceira resposta, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de a gente ir para essa longa história da suástica, deixa eu só dar um recado rápido aqui sobre uma marca que eu acho que nunca usou, então, usar o e deixar o link na linha. Então, assim, que interessam a vocês. E não se esqueçam de usar o cupom ESTRANHABF, beleza? Mas, dito isso, vamos voltar para a marca que sim usou a suástica. Primeira suástica foi encontrada 10.000 anos atrás, na Ucrânia.
E o que é que o Marcus Eberlin tem a dizer sobre isso? Que ele diz que o mundo tem só 6.000 anos. Como logomarca historicamente, mas tem uma série de complexidades que a gente precisa considerar aí. Então, assim, só para mostrar que realmente tem várias peças de publicidade que foram publicadas em jornais no Brasil, na década de 20, principalmente dessa empresa, né, que hoje é a Shell, e que usam esse emblema, inclusive perguntando, né, sabeis o que significa este emblema? Breve vos diremos, e vos diremos mesmo, né? E aí tem vários outros, a gente vai voltar, inclusive, para ver o que diz, qual que é a explicação que a Shell dá desse emblema. Mas antes disso aqui, vocês podem ver, né, que Energina, e aqui o símbolo, numa espécie de bomba de gasolina, parece. Aqui, óleo lubrificante suástica. Então, assim, não é só uma coisa parecida, é realmente uma referência explícita à suástica. Né? Aos nossos amigos automobilistas aí, uma suástica de todo tamanho, que é uma coisa que realmente gera muita curiosidade. Aqui, mais uma vez, gasolina, Energina, e ali o símbolo de todo tamanho. E não era só essa empresa que usava o símbolo, mas também a Coca-Cola, que vocês podem ver aqui, né? Drink Coca-Cola in bottles, né? Beba Coca-Cola em garrafas, 5 cents. Esse aqui provavelmente é dos Estados Unidos mesmo, e não tem nada a ver com a Alemanha e nem com a Índia, né? Mas o fato é que hoje a gente realmente associa isso principalmente à Alemanha nazista e talvez, né, menos pessoas, mas acredito que muita gente também tem consciência disso, reconhece esse símbolo como um símbolo ligado a tradições religiosas indianas, não só o budismo, mas também o jainismo. Sim, jainismo, o próprio hindu. Os pingos, aquele que tem os pingos, é predominantemente hindu. Aquele é o que tanto o menino viralizou, né, na internet recentemente. Ele estava com pontos entre os vãos. Aquilo ali é mais hindu. Mesmo que ainda assim possa ser uma manifestação de Buda também, tá? Hinduísmo, esse, por exemplo, é um templo hindu no Rajastão, na Índia, com O mundo tem 6.000 anos, mas a Ucrânia e o Cazaquistão tem 10.000. Ah, tá. O Marcos Zebelin não vai gostar dessa sua resposta, não. Templo de Ganesh, aqui com um emblema aqui bem em destaque, né? Aqui também o lado de fora de um templo com uma suástica feita de velas. Inclusive a palavra suástica é uma palavra que vem do sânscrito e, consequentemente, né, uma língua indiana, então realmente remete muito fortemente a esse contexto indiano. Aqui uma suástica também em Bali, na Indonésia, remetendo também a essas tradições de matriz indiana. Aqui também um trono com a suástica. Se for para pegar exemplo, meu amigo, não falta, tá, querido? Não mesmo. Só o que tem. Infelizmente, as pessoas não têm obrigatoriedade, né? Mas ao mesmo tempo elas também não têm a vontade de pesquisar sobre. E aqui um símbolo do jainismo, que é outra expressão religiosa indiana, também utilizando a suástica. Então, assim, não é só o budismo. Aqui também No Japão é amplamente ignorado qualquer situacional onde se enxergue uma periculosidade nazista. Eles nem ligam para isso. Um mapinha, né, de metrô com o cifrão para representar banco, a cruz com fundo vermelho, a cruz branca, né, sobre o fundo vermelho para representar o hospital, uma cruz para representar a igreja e a suástica para representar um templo. Isso tem outros nomes também no japonês e no chinês, né? Esse mesmo símbolo é conhecido como Wan, se eu não me engano. Wanzi. Na China e como, não me lembro agora a palavra, mas eu coloco na edição, no Manji. Japão isso tem outro nome. São caracteres, inclusive, utilizados na escrita do chinês. Mas não O japonês também usa. O próprio Manjiro de Tokyo Revengers, né? O nome dele tá lá. Não é só nessa região que a gente associa ao budismo que esse símbolo está presente. Licença. De acordo com a fonte, a idade de 10.000 anos atrás é uma estimativa conservadora. E a idade verdadeira pode ser tão antiga quanto 17.000 anos atrás. Manda essa pesquisa para mim, que a que eu peguei sobre essa cruz gamada antiga do Cazaquistão era de Wikipédia. Se for em outras revistas, eu agradeceria, tá? Outra coisa também que eu gostaria de mencionar Outra coisa que eu também gostaria de mencionar, que aqui cabe a oportunidade, é de que neste livro aqui também existem inúmeras formas de manifestação de suástica que eu posso usar de exemplo. E que elas são muitas das vezes readaptadas aqui, ó, para outras formas
de manifestações visuais ilustrativas. Isso aqui, claramente, são japonesas, né? Mas mesmo assim, também tem representações derivativas chinesas. Enfim, esse livro aqui é um livro que alguns de vocês devem conhecer. É o livro do senhor Nakagaki, um mestre budista, que basicamente o título do livro é, né, a suástica budista e a cruz de Hitler, né? O ódio que apagou o bem, né? Ó, resgatando o símbolo de paz do da força do ódio. Resgatando o símbolo de paz da força do ódio aqui embaixo. Então, né? Aqui tem várias passagens. Um livro muito rico, enriquecedoríssimo. E adoro ter a oportunidade, né, de mostrar a vocês, não só aqui. Mas por que eu ainda estou folheando e não voltei pro vídeo? Aqui também, ó, é interessante de mostrar, como ele falou da Coca-Cola. Aqui, ó. 1922, o uniforme feminino. Tá ligado? Não tem o que fazer não, amigo. Faz o L. Voltamos aqui. E como eu disse, né, lá no início do vídeo, é muito antes disso que a gente começa a encontrar evidências dessa iconografia, né, dessa imagem, desses traços. Então, um exemplo são esses petroglifos. Página 52 de Unlocking the Prehistoric of America, do Frank Joseph. Prehistoric of America, e tá falando sobre suástica de 17 mil anos atrás no Cazaquistão, what the fuck? Manda. Meu Discord é aberto, amigo. Pode mandar pra mim, tá? Agradecer-te-ia. Aqui com suásticas, imagem desses traços. Então, um exemplo são esses petroglifos aqui com suásticas, vocês podem ver aqui, tanto no canto superior direito petróglifos, quanto no canto superior esquerdo. E isso está em montanhas ali na Armênia e datam por volta ali de 8.000 a 5.000 a.C. Então, assim, só para situar, o budismo, ele situa isso a partir de Siddhartha Gautama, isso seria do 6º século antes de Cristo para frente, né? Então, assim, por volta de 500 e uns quebrados antes de Cristo. Aqui, esses petroglifos, né, essas figuras feitas em pedra, datam de entre 8.000 e 5.000 a.C. Ou seja, o Marcos Eberlin já sabe que isso aqui é mentira. A gente está antes da escrita. É realmente uma coisa muito antiga na Armênia, então não estamos na Alemanha nem na Índia. E aí a gente encontra também outros petroglifos, né, suásticas entalhadas aqui, inscritas em pedra, numa parede no Irã. Né, isso de 5.000 a.C. também. Então também não estamos nem na Índia, nem na Alemanha. E a gente pode encontrar também no Irã vários outros artefatos, né, isso aqui já é mais recente, por volta de 1000 a.C., que tem aqui umas suásticas douradas nesse colar, hoje no Museu Nacional do Irã. E deslocando um pouquinho mais para o oeste, a gente encontra na Mesopotâmia, também no atual território do Iraque, esse vaso que também tem uma... Esse aí eu uso de exemplo, vale dizer. Samarra. Eu usei de exemplo isso aqui. Suástica no centro aqui, isso aqui é datado por volta de 4.000 a.C. E na Índia também, por que não, né? Na Índia isso também está presente, não é o único lugar na antiguidade em que a gente encontra isso, mas também encontramos na Índia. No caso aqui são selos da civilização do Vale do Indo, datados por volta de 2.600 a 1.900 a.C. Hoje isso está no Museu Britânico. E vocês veem aqui também a suástica, e isso foi encontrado junto com outros objetos dessa cultura, né? Que a civilização do Vale do Indo é muito rica arqueologicamente. Eu usei. Agora que eu lembrei, desculpa, gente, 3 da manhã. Por isso que. 4.000 a.C., né? O Mesopotâmia aqui? Eu tô louco. Aqui, 4.000 a.C. Por isso que eu citei 4.000. Por isso. Foi mal, mas enfim, né? Tá aí. Junto com esses outros objetos aqui representando animais e tal, né? Então aqui estão as suásticas.
E a gente pode ir para muito mais longe disso também, a gente pode ir para os países nórdicos e encontrar no famoso, inclusive, uma embarcação muito famosa para quem se interessa por estudos vikings e escandinavos, que é o navio de Oseberg, ou a embarcação de Oseberg, o barco de Oseberg, que tem esse detalhe onde vocês encontram aqui no centro dele, tem uma forma meio que de cruz, e em cada canto liberado por pelo esse desenho da cruz, a gente encontra essas suásticas que tem uma continuidade, né? Elas fazem outro ângulo reto aqui, mas vocês podem reparar aqui nessa parte ampliada o desenho da suástica. E isso data mais ou menos de 800 depois de Cristo. Então aqui a gente está na chamada Era Viking, na Escandinávia, e também encontramos suástica. Aqui mais algumas suásticas da Armênia também. Aqui uma É um vídeo bem... Eu usei esse exemplo. Esse é um vídeo bem documentado, né? Assim, ó, vamos trazer exemplo aqui antes. Eu pensei que ele ia falar no Brasil. Porque, por exemplo, tem na Bahia... Suástica, aí a gente vai mais... Tem na Bahia um templo... Ou é baptista ou é católico mesmo. Suásticas no chão. Para o ocidente ainda, a gente vai para a Tunísia, no norte da África, e encontra também suásticas. Isso aqui é um mosaico romano feito na Tunísia, aí tá Noruega. Tunísia, com a suástica presente. Aqui uma suástica numa torre medieval na Chechênia. Aqui também a gente encontra suásticas nessa peça aqui da Letônia, uma peça, um tipo de estampa tradicional da Letônia. E aqui também outra peça de vestuário de Taiwan, que é uma roupa relacionada à deusa do trovão de um povo tradicional ali de Taiwan. A gente encontra... Vocês veem que essas várias manifestações não se importam com estar inclinado para o lado, sentido horário, sentido anti-horário, inclinada ou não inclinada, porque algumas pessoas usam aquela imagem para dizer, não, gente, suástica inclinada é Hakenkrause, para não dizer outra coisa, né? Não, isso aí não existe não, tá, gente? Isso é uma enganação. Isso é um pensamento muito raso. A suástica existe de todos os... A cruz gamada, né? Existe de todas as formas, tá? Todas as formas. Acontece que aqueles desgraçados lá, eles tentaram apropriarem-se, tentaram se apropriar do signo, do símbolo, do talismã, né? Também a suástica. Na China também a gente encontra roupas utilizando esse padrão. E dando um salto gigantesco geograficamente, se a gente for para a Etiópia, então voltamos agora. A Etiópia é um caso bem curioso, porque ainda hoje usam, tá? Ainda hoje tem várias procissões católicas com a cruz cravejada de cruz gamada. Para a África, a gente encontra também esse padrão em construções e também no Império Ashanti, né, o Império Africano ali onde hoje é Gana e regiões adjacentes, e a gente encontra esse peso que tem também o símbolo do que os indianos chamaram de suástica, mas claro, em cada um desses lugares isso vai receber um nome diferente, inclusive um significado diferente. A gente vai ver, inclusive, algumas possibilidades de significado disso aqui daqui a pouco, mas antes, mais alguns exemplos aqui, né, que a gente tem essa urna também com suásticas. É uma urna anglo-saxã ali em Norfolk, né, na região ali da Grã-Bretanha, isso do século V, VI depois de Cristo. Uma moeda grega também na cidade de Corinto, na Grécia, do VI século antes de Cristo. A gente encontra aqui o Pégaso de um lado e a suástica do outro lado. E na Itália, numa estela funerária aqui, a gente também encontra suásticas, né? Isso aqui de 600 a 550 antes de Cristo. Tá bom de exemplo? Não, né? Vamos para mais alguns aqui. A suástica Isso aqui é muito curioso porque isso está em Israel, numa igreja bizantina que foi construída ali em Israel. E tem essa suástica como parte, né, de um mosaico ali da igreja. Aqui. Esse eu uso de exemplo. Esse aí eu também uso de exemplo. Aqui, mantendo o tema de igreja, na roupa de um bispo de Winchester, isso já é medieval ali também, na região da Inglaterra, um bispo com suásticas na sua roupa, ou pelo menos na roupa dessa representação aqui funerária do bispo. E aí, só para fazer a última complexificação, para tornar essa história mais estranha, mais surpreendente ainda, isso aqui a gente já está muito longe mesmo de Índia ou Alemanha, porque a gente não está nem sequer na Ásia nem na África. Isso aqui é um artefato do povo navarro, da América do Norte. Olha aí. Eu tenho outro. E tem a imagem de um cacique com suástica, tá ligado?
Ele é relativamente recente, né? Ele é do século XX já mesmo, então assim, praticamente ontem comparado com as outras coisas que a gente está vendo aqui, mas ele remete a uma tradição que é encontrada entre os povos ali da América do Norte principalmente, não só os Navarro, mas os Hopi também e outros povos que utilizavam e utilizam até hoje a suástica como um símbolo tradicional, né? Então a gente encontra aqui nos 4 cantos dessa imagem. Aí é. E também aqui nesse chefe, né, que tem as suásticas tanto aqui no seu cocar quanto aqui também numa parte aqui mais próxima do pescoço, né? E essa coisa da suástica estar presente nas Américas é tão surpreendente, porque se a gente for pensar em Europa, Ásia e África, as coisas estão conectadas ali, dá para atravessar mais fácil de um lugar para o outro e levar esse símbolo, mas para as Américas é mais complicado explicar a origem disso e a circulação, como é que isso chegou até lá, né? E aí uma explicação, inclusive, que foi proposta, que é uma das várias explicações, mas que é bem curiosa, é que esse símbolo poderia remeter a um padrão que é visto em um tipo de cometa. Então, e como evidência disso, a gente tem, assim, isso não é certo, isso foi proposto pelo Carl Sagan. É uma proposta, é isso. Um astrônomo, não sei se alguém antes dele propôs, mas o Carl Sagan propunha essa ideia de que isso teria a ver com cometas, e isso casa com pelo menos uma evidência, né, um registro que a gente tem, que Também tem a posição das estrelas do norte, mas aí eu acho que ele vai citar. Associa diretamente a esse emblema, né, que a gente conhece hoje como suástica, a cometas, porque isso que são vários cometas de um manuscrito astrológico chinês, e tem aqui um dos cometas tem esse formato, né, e outros têm outros formatos, mas bom, se for um cometa, o cometa tivesse essa imagem, vários povos da Terra em lugares diferentes poderiam ter visto e começado a usar isso nas suas roupas, nos seus artefatos, nas suas decorações e coisas do tipo. Mas essa relação com o cometa é uma das várias possibilidades de explicação, né? Ela pode, inclusive, casar com outras também, não necessariamente são possibilidades excludentes, mas a gente encontra também uma relação muito forte desse emblema, né, da suástica, com o movimento do Sol e o movimento das rodas da carruagem solar, mais especificamente, que é um tema mitológico muito recorrente ali entre os povos falantes de línguas indo-europeias. Então, desde a Europa mesmo, passando pela Pérsia, chegando até a Índia, a gente encontra esse tema da carruagem solar em várias mitologias, aqui no caso, Apolo e a cruz gamada, né, a suástica. Aí, ó. Gamada porque faz referência à letra gama do grego, que na forma maiúscula é um ângulo reto, né? Então a cruz gamada seria 4 gamas, basicamente, né? Mas realmente esse símbolo aparece muito relacionado à questão do Sol, de energia, de movimento. Então esses são alguns dos elementos associados a esse símbolo. Mas agora eu acho que está demonstrado já suficientemente que essa imagem, né, que a gente conhece hoje como suástica, é muito anterior ao nazismo, é muito anterior ao próprio budismo e é muito mais espalhada pelo planeta do que só essas duas regiões. Mas a pergunta que permanece é por que isso se tornou tão associado ao nazismo e por que os nazistas escolheram esse emblema para começo de conversa. E isso tem a ver principalmente com a questão das... Olha, aí eu esqueci os nomes dos responsáveis, tá, gente? Peço desculpas. Mas tudo documentadinho já, tá? Mas assim, outra deles terem escolhido tá tudo documentadinho, mas sobre a questão da demonização, eu não sei como é que ele vai abordar a demonização do termo suástica, né? Porque o próprio nazismo não se chamava de suástica, mas de Hakenkraus, né? Foi muito perpetrado por tabloides e jornais ingleses. As teorias de superioridade racial, da busca da ancestralidade ali de certos povos europeus, relacionando esses povos a uma raça pura, uma raça superior. Gobineau é o texto mais conhecido de racismo puro, né? Ai, Gobineau. Que já é bem anterior ao nazismo também, ali de finais do século XVIII. Isso cresce muito, mas não é dele, não. Principalmente no final do século XIX. E essa história toda de raça pura vai acabar associada à questão da suástica. E um dos responsáveis por essa associação é esse cara, que é o Heinrich Schliemann, que era um arqueólogo amador, fez escavações na Turquia entre 1871 e 1875. E nessas escavações... Bela raça superior, viu, Schliemann?
numa região que ele acreditava ser Troia, a antiga cidade de Troia ali, descrita na Ilíada de Homero e tal, e que hoje até algumas pessoas acreditam que é Troia, outros discordam, mas de qualquer forma é uma região atualmente na Turquia, e nas escavações que ele fez ali, ele encontrou vários objetos contendo suásticas, apresentou esses resultados para o diretor da escola francesa de Atenas, que era um conhecido dele, que é o Émile Louis Bournouf, e esse cara respondeu para ele dizendo o seguinte, né, que os troianos primitivos, portanto, né, a partir dessas evidências e de outras também, pertenciam à raça ariana. Essa é a opinião desse autor, e disse depois ainda que a suástica deve ser considerada um símbolo da raça ariana. Então, nesse contexto de busca de ancestrais da raça pura, etc., uma associação com a suástica foi sendo realizada de forma cada vez mais forte. O próprio Schliemann, depois escrevendo um livro relacionado a essas escavações que ele fez, concluiu o seguinte, né? Agora sou capaz de provar que esse emblema que encontro no léxico sânscrito de Émile Bournouf, sob o nome de suástica e com o significado de eu esti, que é está bem, né? Uma expressão em grego, ou como um sinal de bons votos, já era considerado milhares de anos antes de Cristo como um símbolo religioso de enorme importância entre os primeiros ancestrais das raças arianas na Báctria e nas vilas do Oxus, isso ali na Ásia Central, numa época em que germanos, indianos, pelasgos, celtas, persas, eslavos e iranianos ainda formavam uma única nação e falavam a mesma língua. E aí, dentro desse contexto, né, outros autores vão começar a associar a suástica especificamente à reivindicação ali dos germânicos de serem a expressão mais pura dessa raça ancestral. Então a gente encontra esse jornal, por exemplo, né, chamado O Verdadeiro Alemão, que tem uma suástica aqui na sua iconografia simbólica. Vocês podem ver que ele é de 1918, essa edição aqui, que é 2 anos anterior à criação do Partido Nazista, que é de 20. E aí, nesse contexto, então, em que esse emblema da suástica já era muito popular, inclusive dentro desses ambientes de discurso de superioridade racial, inclusive na Alemanha, surge o Partido Nazista que escolhe a suástica como o seu símbolo principal, né? Então a gente vê aqui o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, o mais conhecido como Partido Nazista, com a suástica aqui, num distintivo nesse caso, e depois na sua bandeira, sobre as cores, né? Na verdade incorporando as cores, né, o vermelho, o branco e o preto, Sim. o Segundo Reich, né, do Império Do Segundo Reich. Anterior germânico, que o próprio Hitler Ele não vai... Talvez ele cite, mas também tem outra representação muito utilizada, que é a da suástica em posição natural, ou seja, sem ser inclinada, sobre uma águia. Também tem muito disso. O nazismo ele utilizou muito essas duas depicções, vermelho, branco e preto, e a águia e a posição natural. Hitler projetou e explica no Mein Kampf, né, no famoso livro dele publicado em 1925, explica que como nacional-socialistas vemos nosso programa em nossa bandeira. No vermelho vemos a ideia social do movimento, no branco a ideia nacionalista, na cruz gamada ou na suástica a Hakenkrause, ele não fala suástica. missão da luta pela vitória do homem ariano e também a vitória do trabalho criativo ou da força, da atuação criadora, da vitalidade, da potência transformadora, da energia, que são essas ideias associadas realmente à suástica, como a gente viu lá como presente como se fosse a roda da carruagem solar e tal, né? Mas agora, voltando lá de novo para o tonel do Gugu Gaiteiro, o que a Shell tem a ver com isso, né? A Shell era nazista? Então, como eu disse, o Partido Nazista surge em 1920 e a Shell começa a usar esse símbolo em 1914, então antes disso, e ela mesmo, como Hitler explicou no Mein Kampf o que ele via na suástica, aqui a Shell também explica o que ela via de forma explícita nessas propagandas. Então eles dizem aqui, né, o que significa este emblema? Este maravilhoso emblema espalhado por todo o mundo vem a nós através dos séculos, desde os remotos e obscuros tempos pré-históricos, de fato, como a gente viu agora, né? Servia como decoração santificada em vasos de barro e outros objetos de arte, estava desenhado numa casa em Pompeia e em um vaso anglo-saxônio de Norfolk, que a gente viu aqui também. O seu desenho tem sido desenvolvido originalmente do desenho de uma cegonha voando, que era uma das hipóteses que o Joseph Campbell, por exemplo, também ventila sobre como que surge esse padrão, mas enfim, foi usado como distintivo pelas antigas nações da Europa, da Ásia e da América, e, em suma foi o símbolo da história do universo. Tem o nome histórico de suástica, distinguindo-se mais na China, na Coreia, no Japão, na Índia, em Troia, certamente uma referência às escavações do Schliemann, entre os aborígenes da América e no México, onde era conhecido uns... O cara tava digitando no WhatsApp rápido para não botar um acento?
Ó, na América e no México, onde... 1000 anos antes de Colombo e existiu na Europa na Idade de Bronze. A suástica Na idade. Olha como a coisa é velha, né? Idade. tem por sinônimo no Japão a palavra triunfo, na China é considerada a representação do sol, entre os índios significa boa sorte e finalmente ficou estabelecido ser ela a cruz da boa sorte que ponha abaixo a urucubaca e os monopólios. Estes são os Pô, não deu muita sorte, né, a suástica? É conceito, né? Se pensar dessa forma. ligeiros traços históricos de sua origem e significado, mas que vem a significar Que... Ah, tipo, é conceito você pensar da forma que a suástica ela pode estar dando graça àqueles que se refugiam no conhecimento e dizem não ao obscurancismo, né? na presente era é o que iremos anunciar. Então, realmente, assim, para uma propaganda postada num jornal, realmente tem um conteúdo histórico bem relevante aqui, significativo. Fizeram uma boa síntese e deixaram esse gancho para perguntar, né? Tá, beleza, então é o significado histórico da suástica, mas o que ela significa agora, no presente, e por que ela foi escolhida como logomarca da empresa? E aí isso é explicado nessa terceira peça aqui dessa campanha publicitária da empresa no Brasil, de 1920, e diz, né, esse místico emblema, cuja origem remota e significação histórica já foram divulgadas, é tanto hoje uma cruz da boa sorte, como foi para os povos antigos do mundo, pois agora a suástica serve como uma marca própria, sob a qual são oferecidas ao povo brasileiro dois produtos de uma excelência inexcedível, e ambos auxílios importantes, se não essenciais, para a nossa moderna civilização e progresso. Eilos, querosene Aurora, cruz vermelha, e gasolina Energina, cruz verde. Ao apresentar ao povo brasileiro os dois produtos acima mencionados, garantimos a sua qualidade superior e o nosso objetivo será sempre servir a nossa clientela com a máxima atenção e eficiência. Guarde em mente a marca suástica e lembre que ela é um estandarte de excelência e um forte baluarte contra os monopólios. Anglo-Mexican Petroleum Company Limited, da Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. Então vocês veem aqui que o que a Shell buscava usando esse emblema, né, a suástica, era fazer uma referência não ao budismo e nem ao nazismo, que não existia ainda, inclusive, né, mas sim considerava isso como um símbolo da história do universo, um sinônimo da palavra triunfo, um símbolo também de boa sorte, e claro, no caso específico aqui, como era petróleo, né, uma fonte de energia, ela fazia referência também a essa questão energética, solar, de movimento, potência, e tanto é que chama querosene Aurora e gasolina Energina, mas como a gente viu, a Shell não foi a única também a utilizar esse símbolo, né? A Carlsberg, uma cerveja que existe até hoje, também utilizava isso muito antes, em 1860. O Rudyard Kipling, né, que era um autor de língua inglesa, pelo menos eu não sei se ele nasceu na Inglaterra, mas ele utilizava também a suástica para estampar os seus livros, né? Também o elefante com o lótus, remetendo a esse contexto indiano. A Finlândia adotou a suástica nesse período também, inclusive até hoje a suástica, vocês podem ver, uma foto recente, né? A suástica está presente na Finlândia sem conexão com o nazismo. Ela, antes do partido nazista adotar o símbolo, o próprio governo finlandês adotou também isso. Eu uso de exemplo porque em tempos atuais na Europa, né? E, portanto, até hoje continua em alguns documentos oficiais aparecendo a suástica nesses documentos finlandeses. Isso aqui, inclusive, é um avião finlandês, não alemão, mas um avião finlandês com a suástica. Mas não teve jeito, né? Esse emblema ficou conhecido principalmente pela sua conexão com o nazismo. E aí as outras pessoas, outras empresas, outros países que utilizavam isso começaram a deixar de lado, né, escolher outras imagens para não serem associadas ao nazismo. No caso da Shell, inclusive, isso acontece muito cedo, em 1933, quando os nazistas assumem o poder na Alemanha, a Shell abandona a suástica e começa a utilizar, de fato, a Shell, né, a concha. E tem até essa propaganda publicada aqui também, que explica, né, essa questão da mudança, que não vai ter mais a suástica, mas o produto vai continuar com a mesma qualidade, etc e tal, né? Mas em 33, a Shell abandona essa imagem. Então a gente pode saber que esse tonel encontrado aí no acervo da família do Gugu Gaiteiro é anterior a 1933, porque depois disso a Shell adota outra logomarca, né? Mas enfim, acho que já falei demais aqui. Eu queria só aproveitar realmente essa ocasião aí, inclusive agradecer o Gugu Gaiteiro por ter postado esse vídeo, né, e ter dado ensejo para essa discussão sobre a suástica e a sua longa história antes do nazismo, que eu acho que é muito curiosa, né, muito intrigante. E eu não quis deixar passar essa ocasião. E espero que vocês tenham achado alguma parte disso interessante. É isso. O vídeo, ele... Ainda bem, tô feliz que ele foi muito mais para explicar alguma coisa do que falar sobre significado, porque eu pensei, pronto, meu vídeo não importa mais, né?
Vai importar só a parte que eu tô defendendo o uso, porque historicamente o cara vai explicar tudo, mas ainda bem que ele não deu significativas por parte búdicas. Aí tô livre, né? O meu vídeo ainda vai ter informação única aí e tal. A questão é que, muito didático, um pouquinho traiçoeiro, porque ele, suástica no Brasil antes do nazismo. Ele não fez isso. Ele fez no Brasil, ele fez no mundo. Poderia ter focado no Brasil, porque tem. Mas tudo bem. Mas de forma alguma vai desinformar alguém, né? Mas é isso. Vídeo bem interessante, da forma como eu suspeitei que ele fosse traduzir em 22 minutos. Trazendo exemplos e mais exemplos, porque eles não faltam, né? Tanto que até hoje se tem a representação de suástica em Israel e na Finlândia. E tipo, é isso, pô. Não tem como você ter consciência e achar uma representação reprovável, né? Não tem possibilidade, tá ligado? É uma questão muito mais de pequenância. A pessoa, ela realmente acredita que ela é muito pequena e adquire o ódio daquilo que ela repulsa. Quando você tem ódio daquilo que você apresenta odiar, muitas das vezes é porque você considera aquilo maior que você. Então quando você diz que ele venceu, quando você diz que o mal venceu e ladra para que ele não apareça a ti, você admite que você não tem forças para combatê-lo, que ele é maior que você. Então, um momento importante que eu adoraria que existisse na humanidade seria essa emancipação de nós simplesmente ignorarmos, sobrepujá-los, ofuscássemos com o uso do amor, do bem, da boa sorte, do triunfo, que o símbolo sempre teve, sabe? E isso não é o exclusivo. Já tivemos esse momento, já tivemos representações menores, microcosmos, que foram sobrepujados e que hoje são muitas das vezes ignorados. Esse símbolo, ele é muito, 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 muito difícil de perder a característica demonizadora que se teve ao longo dos séculos perpetrados aqui, quase século perpetrado aqui no Ocidente, mas eu ainda desejo o dia em que nós possamos conviver em paz. E sinceramente, se esse dia não chegar, tá tudo bem, porque eu tô em paz comigo mesmo, né? Pode ser que o dia seja quando você lançar o vídeo da suástica. Quando o cara é ruim, ele faz questão de... Vou colocar referência. Quando o cara é ruim, ele faz questão de odiar de qualquer forma. Você pode ter a melhor explicação do mundo, ele, você tá errado porque você... Acabou o corte aqui, tá? Acabou o corte aqui. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul, mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnum. Sou Cro-Magnum.